Graça e paz, povo de Deus. Esse é mais um vídeo produzido pelo perfil Mais Teologia e hoje nós iremos trazer um devocional da Palavra do Senhor para edificar a nossa fé. Então nos acompanhe até o final. Todos nós sabemos que não tem como fugir de Deus, e nem mesmo das coisas de Deus. Porém, existe um homem na Bíblia chamado Jonas, que achou que poderia fugir da presença de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive, para ele pregar a sua palavra. Porém, ele não quis. Ele foi no sentido contrário para Tarsis. E depois de desobedecer o Senhor, ele partiu em sentido contrário àquilo que Deus tinha falado para ele. Ele entrou numa embarcação e de repente uma grande tempestade aconteceu. Todas as pessoas do barco ficaram preocupadas e começaram a lançar as suas cargas para o mar, achando que isso iria ajudar a acalmar a tempestade. Porém, mal sabiam eles que o problema estava em Jonas e não nas cargas que eles estavam carregando. Depois de um exaustivo período para que a tempestade pudesse passar, Jonas cai em si e percebe que ele é o culpado de toda essa desgraça. Então ele se lança ao mar e a tempestade no exato momento para. A Bíblia relata que Jonas, depois de ser lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe. Ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe e depois é cuspido em terra firme. Porém, ele não foi cuspido diretamente em Nínive, porque Nínive não tinha costa marítima. Então, Jonas ele foi andando até a cidade de Nínive. Ou seja, ele teve que pagar o preço por sua desobediência. O que nós podemos aprender com a história de Jonas? Primeiro, não tem como fugir de Deus e nem das coisas de Deus. Isaías 43:13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar do agir das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A segunda coisa que podemos aprender com a história de Jonas é que toda desobediência e teimosia tem os seus resultados negativos. Infelizmente, se nós formos teimosos e desobedientes, nós iremos colher o fruto disso. A terceira coisa que podemos aprender com a história de Jonas é que nossas atitudes podem respingar nas pessoas que estão próximas de nós. Pessoas essas que não têm culpa do nosso pecado, da nossa teimosia e da nossa desobediência. Jonas entrou numa embarcação. Aquele pessoal da embarcação não tinha culpa da desobediência de Jonas, mas mesmo assim foram penalizados tendo que jogar suas cargas ao mar. E por último, e não menos importante, precisamos aceitar o chamado de Deus para as nossas vidas. Não como Jonas fez, porque Jonas ele aceitou o chamado de Deus depois que passou por todas as dificuldades e intempéries que surgiram no meio do caminho. Mas devemos ser como Isaías, que no capítulo de número 6 do seu livro, quando teve um encontro com o Senhor, Deus pergunta para Isaías: a quem enviarei? E ele responde sem titubear: envia-me a mim, eis-me aqui. Precisamos agir dessa forma. Precisamos aceitar o chamado de Deus e cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, é isso, pessoal.